programa de hoje, a professora que bomba nas redes sociais. A nossa língua portuguesa já tem o seu pronome neutro. O pronome neutro da língua portuguesa é o masculino. Isso, pra mim, é a realização. A maior protetora da língua portuguesa, que literalmente dá aula no quesito falar bem. Corto o cabelo e pinto. Aplausos para a professora Roberta Macedo. Muito bem, isso aqui é Roberto, muito obrigado, Roberto, pela sua parte. Que sucesso está fazendo na internet, hein? Que bom, né? Você está fazendo sucesso ensinando aqui. Você é professora, professora, de onde você é? Sou de Belém do Pará. Belém do Pará, que sensacional, que bacana. Agora vai ter a COP lá. Belém do Pará, vai ser agora, né? Lula já avisou que não é pra maquiar nada. E como é que você entrou? O seu primeiro vídeo, qual foi? O meu primeiro vídeo foi na época da pandemia. Na verdade, o meu filho já lutava comigo para fazer os vídeos para a internet desde 2012. Eu não aceitava. Ele fazia escondido, eu não deixava publicar. Na pandemia, ele disse: mãe, só vamos fazer um vídeo, a senhora não precisa fazer nada, só ser a senhora. E nós faremos uma dica. Fale normalmente como a senhora conversa conosco. Só isso. Tudo bem. A senhora não vai precisar decorar nada. Tudo bem. Então vamos lá. Gravem, eu vou confiar em ti. Eu tinha um seguidor, que era ele. Ele fez o meu TikTok. E nós fizemos um vídeo para corrigir uma fala da Giovana, minha filha caçula. Ele publicou às 22 horas. No dia seguinte eu tinha 40 mil seguidores. Caramba. Aí ele disse: mãe, a senhora está vendo o que as pessoas querem. Elas querem aprender a língua portuguesa com humor, com a naturalidade na relação mãe e filho. Porque aí as mães se identificam com a senhora, os filhos se identificam com a senhora, porque eles dizem: minha mãe é assim. Entendi. Pô, legal. Professora, qual que é a sua análise de como que está o português dos jovens hoje? Porque acredito eu que este é o momento em que as pessoas mais escrevem, aqui pelo menos no celular, e lê. E como que está nos jovens? Porque às vezes a gente vê, principalmente em música, o português não sendo falado, músicas populares não sendo falado corretamente. Na sua análise, como é que tá? A galera está seguindo a gramática corretamente ou tem um gap? Não, infelizmente não, porque existe a linguagem do internetexto. Então, quando você se refere à escrita, mas a escrita na internet, infelizmente nós temos as reduções, as abreviações e uma linguagem que deveria ser deixada lá. Não há nada contra ela, desde que exista um momento a ser respeitado. Só que se traz essa linguagem do internetexto para cá, para o dia a dia. E se traz também para qualquer texto escrito que se venha a pedir. E aí reside o problema. Nós não temos esse respeito hoje à gramática normativa, nós não temos esse respeito não só na escrita, como também na fala. E isso é geral. Aquela teoria de que a norma culta era para as elites, essa teoria hoje já não se vê. Se você considerar quem é a nossa elite brasileira. Engraçado, né? Tem umas coisas que pegam, agora é oitiva, né? Antigamente era depoimento. Aí eles inventam umas coisas novas. Por que tem isso? Quem bola isso? Quem é que determina essas coisas? Não há uma determinação, mas você sabe que há uma cultura. E nessa cultura o que prevalece, o que está em voga. Você sabe que a internet veio para trazer comunicação, trazer muita informação, mas hoje houve uma perversão dessa análise. E nessa perversão, hoje, se encontra o quê? Nós temos muito conteúdo, mas não há seleção desse conteúdo. E quando não há seleção desse conteúdo, você não sabe o que fazer com ele. Então, é muita informação sem o jovem ter uma direção, sem o próprio adulto ter uma direção. Mas o jovem sempre é burro, né? O jovem é burro. Sempre está na escola para aprender. Depende do conceito de burrice. É burro, é inexperiente. É besta. É burro, é uma anta. É uma pequena anta. Está num processo. Qualquer jovem é burro, você sabe disso. A professora a gente já foi jovem. É inexperiente, não tem sabedoria, não tem é burro. A gente já foi jovem. A gente chama de burro. A gente chama de burro. Mas não é burro. Porque fica claro o que a gente considera. Fica clara a falta de discernimento. Então, mas, por exemplo, existem algumas coisas na língua portuguesa
que eu acho alguns erros, por exemplo, tauba. É lindo. Enche a boca. Não tem coisa mais linda do que o cara chega pra você e fala, ó, essa tauba aqui... Mortandela. Mortandela é muito mais gostoso que mortadela. Opa! Tem mais sabor. E tem outra coisa, mindingo. Também é bonito. Maravilhoso. Nossa, parece que fede também é mais. bonito. Não. Tem algumas coisas desses... Problema. Tem problema. Advogado. Assim como tem problema, tem Isso. É mais gostoso. Tem irresponsável. Imbigo. Inclusive, que seria o básico do básico, inadmissível. Mas como você disse, é bonito, é mais bonito falar tauba e começa na brincadeira e depois se torna o cotidiano. É milho ocupado. Que é o que nós temos hoje. E aí a preocupação. Porque brincando, você se acostuma e vai. E aí entra aquela teoria. Não, você entendeu o que eu disse? Entendi. Ah, então pronto. Então é isso aí. E não é você entendeu e a comunicação se efetivou. Não, o olhar aí, ele está precipitado. Você entendeu o que eu disse? Ótimo, então eu não vou corrigir. Mas essa fala é para quem? Essa fala é para o analfabeto real. É muita covardia corrigir quem fala tauba, mas é um analfabeto real. O quem fala tauba? Sim. E é o analfabeto real, mas aquele escolarizado Não, eu que acho continua bonito. falando tauba. Eu gosto muito de menos. Não, e a situação? Eu acho. Menos força, entendeu? Se fosse no masculino... O menos faz mais sentido do que menos força. Porque concorda com força. Claro. É que nem falar mapa. Mapa é feminino? Sim, claro. Então deveria ser a mapa. Deveria. A lógica... Professora, sabe que não pegou? A linguagem neutra, né? Um negócio que tentaram implementar e não deu certo, né? Tentaram implementar, mas quem, né? Isso. O povo lá... A reitora. Você viu a reitora? Põe a reitora. Boa noite a todos. Cadê a reitora? Ele demora um pouco, mas ele acha. Fala. Pode falar, só para achar a reitora. Porque a ideia da inclusão. A ideia da inclusão. Então vamos aqui, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, porque nós vamos incluir. Aqui, por exemplo, eu tenho uma plateia predominantemente masculina. Sim. Então, boa tarde a todos. É suficiente, eu como mulher não vou me sentir excluída, porque eu estou dentro desse todos. Certo. Entende? O masculino faz essa representatividade. E quando a linguagem, o dialeto não binário está restrito ao povo que se identifica com o dialeto, está tudo bem. O grande problema está em trazer para a sociedade. Ah, Roberta, mas a língua é viva. A língua é viva quando ela não é imposta. Ela é viva espontaneamente. Você há de convir que muita gente fala o agente. A gente chegou, a gente conversa. Sim. Então, o agente... A gente somos inútil. Não, a gente somos é complicado. Poesia, pô. Poesia, é verdade. O agente não é gramatical, não é dicionárico. Porém, ele é espontâneo. Ele, desde o analfabeto ao alfabetizado, usando aí o agente. Então, daqui a pouco, ele está na gramática. É diferente do dialeto não binário, porque ele é imposto, vem pela força, e você percebe uma resistência social. A sociedade que é ou analfabeta real ou analfabeta funcional, em boa parte, não está preparada para falar a sua própria língua, tem o desconhecimento da sua própria língua, do básico da língua portuguesa. Não consegue concordar palavras, não consegue concordar pronomes. E ainda vem o dialeto não binário para fazer toda a confusão e para dizer, olha, o A não necessariamente feminino, o O não necessariamente masculino, mas eu trago o E, trago o I para você, para a gente conseguir incluir todas as pessoas. Isso não faz sentido, porque a gente tem... Não, então, mas a cultura está indo por ralo, né, professora? Você vê, por exemplo, hoje em dia, se você pegar a molecada que está ouvindo aqueles funk. Aquilo lá é uma letra ruim, é tudo ruim, né? Funk é uma coisa ruim. Então, consumido. Mas ruim, é verdade, eu concordo então, com você. É ruim, não é o funk não é um negócio legal. Analise a letra dele. É ruim. É uma porcaria. Mas é o que nós temos no cardápio. A gente tem que conviver com isso. A nossa capacidade de produzir. Então, mas tem que ter uma ferramenta, uma solução. Ela é professora. Não tem solução. Tem solução, porque é isso que ela está falando. Isso é popular. Não, tudo bem, pegou. Se você sair na rua agora... O que se consome é o que se vende. O que você quer escutar? É isso aí. Na década de 80, na década de 90, nós tínhamos letras que poderíamos analisar e trazer a realidade social.
Mas hoje, o que você vai analisar? É o retrato da juventude. De tudo ser muito rápido, rede social, o cara não está consumindo nada e nem aprofundando. Acho que está aí o grande lance. É verdade. E aí nós falamos sobre a tal da leitura. Isso. A leitura é muito chata, mas de que leitura você fala? O que é leitura? Leitura é aquele livro que eu preciso aqui esgotar? Leitura eu tenho que estar com o livro na mão? Não. Isso aqui que nós estamos fazendo é um retrato de leitura. Por quê? Porque se nós incitamos a reflexão ao outro, nós trazemos uma mudança de olhar. E ler é isso. Legal. Então, o ler, ele está na sua conversa, ele está no que você pode trazer de novidade ao outro, está na série que ele quer assistir, na novela que ele quer assistir, desde que haja uma reflexão sobre... E não se pregar essa ideia de chatice o tempo todo. E ajuda no vocabulário. Você acha, professora, você acha que, por exemplo, os livros, porque na época você tem os livros que era obrigado a ler, né? Que a gente lê o Machado de Assis. Obrigatória, lembra? Eu lembro. Então, leitura obrigatória. Não, você é obrigado. Você tem Machado de Assis, Guimarães, só você tinha lá os livros que você era obrigado a ler quando você estava estudando. Hoje em dia ainda tem isso ou não? O que se lê hoje? Sim. Ainda existe. O problema... É que tem umas coisas chatas ali, né? Tem umas coisas chatas ali. De leitura, de pedir... O que ela falou é interessante. Ela falou, vai pro assunto que você se interessa para indicar a leitura. Você falou em leitura, mas eu vou ler o quê? Ler o que interessa. O que interessa a mim pode não interessar a você. Então, mas se o pai pegar o filho pequeno, você que é pai, seu filho tem 4, 5 anos. Exatamente. Se você levar um livrinho para ele quando ele é pequeno e for uma história bacana, ele vai se acostumar a leitura. Se você não fizer isso, ferrou. Porque aí só na escola ele vai e vão dar uns Guimarães Rosa, umas coisas chatas. E aí ele vai falar, não vou ler. Não vou ler. Aí ele vai ficar um burro eterno. Aí você entende a influência do exemplo. Você falou do pai. O pai é esse exemplo. Ele precisa conduzir, ele precisa ler e trazer a leitura ao filho, sim. Ele precisa assistir uma programação e apresentar essa programação ao filho. Entra aí muito o papel da mãe. Quem muito fazia isso antigamente, lá na nossa época de criança, era a mãe. E lembra que a mulher estava ali no seu papel materno ativo. Então, mas é porque a mulher trabalha hoje? Com a presença da mulher no mercado de trabalho, houve essa mudança dentro de casa. Porque o homem está como provedor, como a mulher está como provedora. Ele está no mercado de trabalho como ela está. Então, o papel da maternidade foi deixado de lado. Nós não podemos falar sobre o exemplo sem falar também dos multipapéis que a mulher hoje desempenha. E aí o pai ou a mãe deixaram o filho ir para a escola e não desempenham mais isso, que era o começo da leitura, né? Que é onde você vai pegar o hábito, é quando você é pequenininho, né? Com certeza. O exemplo, ele vem daqui, desde o nascimento. Não é só a escola que tem o papel de incitar a leitura, de provocar essa leitura, não. A escola tem o seu papel, mas essa educação, de fato, começa em casa. Os pais têm a sua responsabilidade e não podem passar essa responsabilidade para outras funções. Escola, igreja, mídia. Quantas crianças hoje estão o tempo todo com o celular na mão, com o computador na mão, como se isso fosse essa busca do tempo, do entretenimento e da leitura, quando não é. Muito bem. Eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente tem mais um tempo de internet, que o papo está muito bom com a professora aqui. É a professora que está conversando com a gente, Roberta Macedo. Você conhece do TikTok.